Olá, meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um dia muito especial. Enquanto vocês estão conosco na transmissão, hoje todos os alunos da Escola Bíblica Dominical estão de forma online, não há aula presencial, porque nós, os professores, enquanto vocês estão assistindo essa aula gravada, nós, os professores, a superintendência, a secretaria da Escola Bíblica Dominical, estamos estudando uma melhor maneira de apresentarmos a melhor escola bíblica para vocês, para que juntos possamos crescer na graça, mas também no conhecimento. Então eu quero pedir que você que é aluno da escola bíblica, você que não é aluno, mas que entrou hoje nesse canal, e eu quero te convidar a se tornar aluno da escola bíblica, aluno de forma presencial, porque nós voltaremos domingo que vem com uma nova estrutura de escola bíblica. Tem muita surpresa, muitas novidades boas e bênçãos de Deus para a nossa vida. Então eu quero convidar todos vocês, você que está nos assistindo e faz parte de uma escola bíblica, agora eu já quero te pedir, deixa o seu presente aí, deixa seu nome e a classe da qual você faz parte, classe de homens, classe das avivadas, das irmãs, classe de casais. Coloca também o nome da classe que você faz parte, porque no final tem surpresa para a classe que mais participar. Então é muito importante que você esteja presente. Se você está sentindo falta de uma pessoa que faz parte da classe, você ainda não viu aí online, manda o link, corre lá, manda o link e fala, olha, vem, acorda aí e vem participar conosco online, o pastor está convidando. Tem uma lição maravilhosa para o nosso enlevo espiritual nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado por estarmos, Senhor, meu Deus, na Tua presença, mesmo que de forma online, Senhor, nós aqui, os Teus filhos do outro lado, sendo alimentados pela Tua palavra que enriquece o nosso coração, que abençoa a nossa alma, que nos enche do conhecimento que é puro e verdadeiro e que nos prepara para a vida eterna, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os alunos da Escola Bíblica que já estão presentes de forma online, daqueles que já estão chegando, Senhor, para que seja uma aula maravilhosa, com muita interação para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, pedindo que o Senhor nos esclareça nessa manhã, através da Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade e as Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Fiéis e verdadeiras. Assim nós choramos, Pai, em tudo agradecidos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Bom, você já convidou o irmão, a irmã, que faz parte da sua turma, ou um amigo, um parente para assistir essa nossa escola bíblica? Lição de número 3, nós estamos no trimestre As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, 20 de outubro de 2024, as promessas de Deus para a sua igreja, para a igreja do Senhor, para nós, você e eu, que estamos nessa manhã sendo alimentados pela palavra de Deus. O nosso texto áureo nos diz que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nas duas primeiras aulas, na primeira aula nós estudamos sobre promessas condicionadas, que são aquelas que vêm com um se, né? Ou seja, aquelas que são garantidas pelo Senhor desde que nós façamos a nossa parte. E essa promessa que o Senhor faz, quando o Senhor Jesus faz, quando ele fala a Pedro sobre a declaração maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma promessa incondicionada, porque ele diz assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa incondicionada por quê? Porque não depende da nossa condição. Você pode estar pensando, pastor, mas se nós não obedecermos, as portas do inferno prevalecem. Não. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é sempre obediente à palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós saímos do propósito, então nós não nos enquadramos nessa nomenclatura que nos abençoa. Nós deixamos de ser igreja, deixamos de ser eleita, deixamos de ser a noiva de Cristo, deixamos de fazer parte do corpo de Cristo.
É por isso que essa é uma promessa incondicionada. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E essa é uma palavra para alegrar o seu coração, porque você pode estar pensando, poxa, hoje encontramos tantas igrejas frias, tantas coisas que são pregadas no lugar do Evangelho. Olha, eu vou te falar, acredite na palavra de Deus e em nome de Jesus o que eu vou proferir sobre a sua vida como bênção. A igreja do Senhor não pode ser derrotada por Satanás. Por quê? Porque a igreja do Senhor obedece à palavra de Deus. E todos aqueles que obedecem à palavra de Deus estão debaixo de promessas que não são promessas circunstanciais, são promessas que são fiéis e verdadeiras. A verdade prática nos diz que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessa de vida eterna, promessa de poder, de autoridade e, no final, promessa de glorificação do nosso corpo. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Nós conhecemos bem esse texto. Assim como conhecemos bem o texto de Marcos capítulo 16, versos 15 a 18. E também conhecemos muito bem o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 6 a 8. Mas nós vamos lê-lo. Então, nos acompanhe aí. Se você tem a sua revista, abra a sua revista. Se não, abra a sua Bíblia ou nos ouça o que a palavra de Deus nos diz. Mateus capítulo 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15 diz, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Aqui nós temos promessas que estão condicionadas à nossa obediência. Por exemplo, quem crê está condicionado, a salvação está condicionada à aceitação. Nós precisamos crer, é preciso arrependimento e fé, né? Precisamos entender a palavra e, entendendo a palavra, nós nos arrependemos dos atos pecaminosos e confessamos a Jesus como nosso Senhor, tendo fé que Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de todas as nossas iniquidades. Então a promessa está condicionada à nossa aceitação. Mas há uma promessa que é incondicionada. Ele diz, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele diz aos discípulos, não se ausentem, ou seja, condicionado. Mas o Espírito Santo virá. Pastor, mas é condicionado a eles estarem ali, mas os que estivessem ali receberiam. Então os que estavam ali receberam poder. Antes de entrarmos na nossa introdução da lição, eu quero te lembrar mais uma vez, essa é uma lição não presencial. Toda a igreja está assistindo de forma online, porque agora nós estamos reunidos com os professores, colaboradores, secretaria de escola bíblica, pensando num melhor modelo para, a partir da semana que vem, já entrarmos nesse novo modelo de escola bíblica dominical, crescendo para a glória do nome de Jesus. Então você que está hoje online, domingo que vem estará conosco. E se você já faz parte de uma classe de adultos, diga aí presente e diga de qual classe você faz parte para que a gente possa fazer essa chamada online, tá bom? Não se esqueça, porque a sua classe será abençoada, não só com a sua presença. Então você é abençoado, mas também um abençoador.
tá certo? Então chama lá o irmão, a irmã que você sentiu falta dele até agora, desperta ele lá, usa a internet para que ele acorde ou ela acorde, para que você também possamos estar juntos em um maior número aprendendo a palavra de Deus. A nossa introdução diz que a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, a igreja nasceu no coração de Deus. Ela foi edificada por Jesus, a obediência de Jesus foi quem construiu a igreja, por isso ele diz para Pedro, e sobre esta tua afirmação, ou seja, sobre esta palavra que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ela foi edificada por Jesus, idealizada por Deus, o Pai, e edificada por Jesus, o Filho, e hoje ela é sustentada, dirigida, guiada pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E nessa lição nós estudaremos a respeito da natureza das promessas, estudaremos sobre as promessas propriamente ditas e também estudaremos sobre as condições para que as promessas se cumpram. Então vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, a natureza das promessas. As promessas de Deus para a sua igreja têm uma natureza transcendental. O que é isso, pastor? Uma natureza espiritual, vai muito além do material. Deus não instituiu a igreja para que nós tivéssemos templos suntuosos, não que isso seja ruim, um templo confortável, onde as pessoas se sintam bem, aconchegadas, com boa sonorização, com boa visualização, com tudo aquilo que faz bem à mente, aos ouvidos, aos olhos, não é problema. Mas a promessa de Deus vai muito além disso. Isso é só um plus, é um acréscimo. Mas o que realmente importa é nós entendermos quais são as verdadeiras promessas de Deus para a sua igreja. Então, pode faltar templo, pode faltar som, pode faltar ar-condicionado, pode faltar condições ideais, mas sempre que nós nos reunirmos, pense bem, sempre que nós nos reunirmos em torno do nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado e é o nome de Jesus quem tem que ser proclamado para a glória de Deus Pai. Amém? Então, a primeira promessa de Deus para a sua igreja é a promessa de sinais sobrenaturais. Quando Jesus fala em Marcos sobre os sinais, nós lemos, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, ele diz aqui, ó, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos. Quando ele comissionou os seus discípulos, ele disse, vocês vão, curem os enfermos, expulsem os demônios e preguem o evangelho do reino. E eles foram e ficaram maravilhados porque os sinais eram realmente grandiosos e eles não estavam acostumados e voltaram felizes da vida dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus disse, olha, vocês ainda não entenderam, vocês ainda não amadureceram. Não é isso que importa. Os sinais são consequência. A causa disso tudo é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso está à disposição de vocês. Vocês não conseguiam fazer antes, porque não eram tratados como corpo, ainda que fossem a nação eleita de Israel, mas em desobediência, não cumprindo o pacto, então vocês estavam distantes da promessa. E a promessa agora se cumpriu, assim como o profeta Joel disse, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o dia de Pentecostes aconteceu isso. Mas antes do Pentecostes, Jesus já soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Então eles tinham o Espírito Santo, precisavam da virtude do poder que só viria depois, mas isso é um assunto para uma outra aula. Mas é interessante nós entendermos que o que realmente importava e o que realmente importa os sinais são apenas para amadurecer a fé daqueles que são tocados por eles. Então, creia
que a maior virtude do Evangelho é a salvação, é a transformação. Porque tudo que é feito aqui, acaba aqui. Mas o que Jesus nos mandou fazer é pregar o Evangelho a todo mundo, porque as pessoas viverão melhores aqui, mas por fim elas terão uma vida eterna de gozo na presença do Senhor. Promessa de sinais sobrenaturais, promessa de revestimento de poder, é uma promessa de capacidade espiritual. Disse, olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, vocês receberão autoridade. Pense aquele Pedro receoso, aquele Pedro, até alguns dias atrás, os fatos que se sucedem, eles não são tão distantes assim da negação àquele dia glorioso da primeira grande pregação com conversão em massa. São poucos dias apenas que se passam. Mas o que aconteceu de diferente? Pedro e os demais discípulos, agora apóstolos, eles tinham sido treinados, mas precisavam passar pela última prova de fogo, o revestimento de poder, o revestimento de graça dos céus. E é isso que nós precisamos, irmãos. É importantíssimo conhecermos a Bíblia, é importantíssimo estudarmos a palavra de Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer, se você não fez um curso de teologia, ano que vem nós temos o nosso seminário ETM voltando a todo vapor para prepararmos crentes para pregarem com ousadia e conhecimento a palavra de Deus. É um curso com ênfase de preparação de obreiros. Então você já está convidado. É muito bom fazer, é muito bom saber, é muito bom entender a origem das palavras, os eventos culturais, até para que a mensagem seja difundida de forma mais clara. Mas sem a autoridade, sem o poder do Espírito Santo na vida, torna-se tudo muito maçante. Um assunto sem vida, um assunto que não transforma ninguém. Mas a palavra de Deus, conhecimento e graça aliados, é o que Jesus nos prometeu. Por isso ele prometeu sinais poderosos, mas também nos prometeu virtude dos céus. Então, a partir do Pentecostes, a igreja recebeu uma virtude para pregar com ousadia a palavra de Deus. E isso vem até os nossos dias. Então, se você é um crente já cheio do Espírito Santo, mas que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, não se contente. Ore até recebê-lo, porque você vai ver que fará uma grande diferença no seu ministério. Pastor, mas eu sou triste porque eu ainda não recebi. Não se entristeça. O seu nome está escrito no livro da vida. Então continue, acredite na promessa. Ele disse, e fiel é o que prometeu, e ele vai cumprir. Então acredite. O Senhor Jesus e o bendito Espírito Santo vão derramar essa virtude, caso você não tenha. E se você já é batizado com o Espírito Santo, eu te pergunto, o que está fazendo com os dons? Você já tem a autoridade de Deus na vida para fazer a diferença nessa sociedade. Qual a diferença que você tem feito nessa sociedade? E por fim, ainda na natureza das promessas, as promessas espirituais são para uma instituição espiritual. Nós, alunos da escola bíblica, sabemos que a igreja é organismo e organização. Como organização, ela precisa cumprir várias normas, inclusive precisa respeitar normas legais, precisa andar dentro da linha como organismo, como pessoa instituída, inclusive pessoa jurídica instituída, como organização, mas como organismo. Nós somos o corpo de Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Aproveite aí, se você ainda não deu o presente, se você não deixou seu like ainda, deixa o seu like, diga presente, diga de qual classe a qual classe você pertence. Já estamos indo para o tópico de número 2, as promessas de Deus para a igreja. Agora são as promessas propriamente ditas. Ao longo desse trimestre, nós vamos estudar cada uma delas mais pormenorizadamente. Mas agora nós vamos fazer de forma mais abrangente aqui aquelas promessas que tocam a igreja do Senhor. Promessa de vida eterna. Essa promessa Jesus fez quando diz, quem crer e for batizado será salvo. Salvo da morte, salvo do pecado, salvo da tristeza, salvo do desgosto, salvo do desânimo, salvo de
toda a fragilidade da qual a nossa natureza faz parte, porque é uma natureza caída, que é regenerada, mas ainda não glorificada. Então a promessa de Deus, a primeira promessa é a promessa de vida eterna. E essa promessa está condicionada à nossa aceitação. É crer no Senhor Jesus e confessar o nome do Senhor Jesus. E aí, quando nós cremos no Senhor Jesus e confessamos o nome do Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e a partir desse momento nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo Jesus. E quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo Jesus, o que acontece? Nós recebemos uma promessa de autoridade. Nós não somos apenas uma organização, nós somos um organismo vivo, um organismo poderoso que representa o Senhor Jesus na terra. Nós temos a autoridade de Deus para expulsar os demônios, para orar sobre os enfermos, para que eles sejam curados em nome de Jesus. Nós temos autoridade para repelirmos as astutas ciladas do diabo que vem em forma de heresias, em forma de ensinamentos incorretos. E nós o fazemos através da ministração da palavra de Deus. Nós temos a autoridade de Deus para pregarmos a palavra de forma simples, mas objetiva, cheios de Deus. Nós recebemos essa autoridade. Ao longo da história da igreja, essa autoridade vem sendo confirmada na vida da igreja. E isso nós podemos ver reinos, impérios se levantaram perseguindo a igreja, para que a igreja fosse destruída. Existem países que a igreja, outrora forte, hoje ela caminha de forma enfraquecida, mas há sempre um remanescente fiel. Deus não deixa de trabalhar no coração das pessoas. Aqueles que se mantêm fiéis ao pacto, aqueles que se mantêm fiéis à promessa, esses estão estabelecidos numa rocha. Não estão estabelecidos na areia movediça, estão estabelecidos numa rocha. E a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos promessa de vida eterna. Depois da vida eterna, por sermos corpo de Cristo, depois da promessa de vida eterna, por fazermos parte do corpo de Cristo, promessa de autoridade, de poder e promessa final de glorificação do nosso corpo. Jesus disse: eu irei para vos preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, vocês estarão comigo. A palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhantes a Ele. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, antes um pouco ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos, no versículo 2, que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Nós o veremos em corpo glorificado. Então, toda essa nossa limitação de entendimento. Quantos de nós, muitas vezes, lemos um texto e achamos lindo, porque a palavra de Deus é linda, e de repente o Espírito Santo aclara o nosso coração uma palavra poderosa naquele texto que nós nunca havíamos enxergado. E aí nós imaginamos: poxa, que linda essa palavra. E daqui a pouco mais nós ouvimos alguém pregando no mesmo texto um outro entendimento profundo sobre o mesmo texto. E nós falamos: olha que maravilhoso, porque a palavra é uma fonte inesgotável da revelação de Deus. Então essa palavra é viva e eficaz, como ela mesma declara de si, e mais poderosa do que qualquer, está registrada nessa palavra, e mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, porque está apta para discernir as intenções do coração e dos pensamentos humanos. Então a palavra de Deus é poderosa e ela está à nossa disposição. Então nós temos uma promessa de glorificação do nosso corpo. Para quê? Para que entendamos na eternidade a natureza de Deus. Será fácil, pastor? Vai ser de primeira? Não. Ele vai usar a eternidade toda para se revelar a nós. Será glorioso. Esse dia é algo impensável de acordo com os nossos padrões humanos.
é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração não percebeu. Isso é o que nós iremos experimentar na eternidade com o Senhor. Mas para que isso aconteça, existem condições, porque existem promessas incondicionais, incondicionadas. Por exemplo, Jesus fez uma promessa incondicionada: virei outra vez. Ele virá. Ele virá e aqueles que forem fiéis serão encontrados fiéis. E esses usufruirão da promessa. Mas ele virá, independentemente da nossa obediência. Ele não precisa da nossa aceitação, ele não depende da nossa obediência, nem da nossa crença. O homem pode acreditar que Jesus vai voltar ou desacreditar. Jesus vai voltar. Isso não depende da credibilidade humana. Essa é uma promessa incondicionada. Mas existem condições para promessas que são condicionais. E a primeira dessas condições é fé. Nós precisamos acreditar. O pastor, você já disse que algumas promessas são incondicionais. Elas não dependem da nossa aceitação. Mas quando nós a aceitamos ou as aceitamos, nós somos favorecidos. Ou seja, eu costumo dizer na igreja, domingo próximo passado mesmo eu disse, Deus não depende de nós, Ele não pode ser melhorado. O seu louvor, o meu louvor, a nossa adoração não afeta Deus no sentido positivo de alterar-lhe a substância. Não! Deus é pleno, é perfeito, é completo em sua essência. Quando nós o adoramos, Ele se alegra com a nossa atitude, porque nós passamos a experimentar o benefício de adorá-lo. É isso. Ele quer compartilhar com você e comigo o benefício daqueles que o adoram. No céu, os anjos são beneficiados eternamente por serem adoradores. E aqueles que se rebelaram contra ele, se revoltaram contra ele, perderam o benefício, porque deixaram de adorá-lo. E aí cumpre a nós entendermos. É bem melhor obedecer. Então, é preciso acreditar. E a nossa fé é importantíssima. Nós precisamos acreditar. Então, acredite nas promessas que o Senhor fez, porque Ele é fiel para cumpri-las em favor da sua igreja, da qual nós fazemos parte, porque nós somos o corpo de Cristo. É preciso fé e é preciso fidelidade. É preciso ser fiel. Eu acredito no que o Senhor me prometeu e eu sou fiel àquilo que Ele falou a meu respeito e que eu tenho que fazer para honrá-lo como corpo, como eleita, como sacerdócio, como geração especial e peculiar de Deus. Então é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, assim como fez Jó. Jó foi fiel ao Senhor. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Ele ficou perturbado? Ficou muito perturbado. Humano que era, começou bem e até cometeu alguns pequenos deslizes que aos nossos olhos, quem somos nós para criticá-lo? Mas a perfeição de Deus não era atingida por Jó. Então, como falho que ele era, ele precisou ser corrigido pelo Senhor, mas ele se manteve fiel ao Senhor. Daniel foi fiel ao Senhor com risco da própria vida. Não pode orar, não pode pedir nada durante um período, senão ao rei. Mas ele tinha o costume, um pacto com o Senhor de Israel, um pacto com o Deus de toda a terra. E ele, como fazia antes, continuou fazendo, pedindo ao Senhor. Foi fiel. A sua fidelidade o lançou na cova dos leões. Mas também a sua fé o tirou da cova dos leões. Então é preciso, para experimentarmos as promessas do Senhor, fé, acreditar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E é necessário entendermos que
Se nós acreditarmos e nos mantivermos fiéis no propósito, quarta-feira nós somos abençoadíssimos com uma mensagem pregada pelo pastor Jadilson. Se você não assistiu, eu quero te aconselhar, corre lá depois no nosso canal e assista. Cenários podem ser mudados, mas o propósito precisa ser mantido intacto. Então, às vezes o cenário é favorável e nós estamos felizes da vida, dando culto em ações de graças por bênçãos recebidas. Às vezes o cenário é desfavorável, mas precisamos continuar dando graças a Deus, porque aquele que nos chamou, não nos chamou apenas para os dias de bonança, nos chamou para todos os dias. Existem dias bons, existem dias ruins, mas em todos esses dias nós temos Deus. Então eu quero te convidar a se manter fiel a esse Deus, porque Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. E Ele vai cumprir a sua promessa. É preciso obedecer a Deus. É preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer a Deus. Obedecer é uma condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém. Ele não vai prometer e cumprir a sua promessa na vida de um desobediente. É por isso que a Bíblia diz que a obediência é melhor do que oferecer sacrifícios. Existem pessoas que são desobedientes a Deus e acreditam que fazendo ofertas, fazendo sacrifícios, terão seus pecados purgados. A oferta financeira pode até redundar em uma bênção, porque Deus é justo, mas a salvação vai muito além das bênçãos materiais. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. A salvação vai muito além das bênçãos materiais. Não entenda que alguém está bem só porque a sua vida aparente é boa. É possível até que a vida aparente não demonstre sinais de bênção, mas a alma esteja tremendamente abençoada, mesmo na prova. E nós temos inúmeros exemplos disso na Bíblia. O próprio exemplo de Jó que nós citamos. A sua vida e as circunstâncias que ele estava atravessando eram bem piores do que a circunstância de seus amigos, o que levou ao ponto de seus amigos acreditarem que ele estava em pecado. Mas quando na verdade quem estava pecando eram eles, porque deveriam ajudá-lo, aconselhando, mitigando o seu sofrimento, mas se colocaram como inquisidores, como acusadores. E já estamos partindo para o final da nossa lição, com a nossa conclusão da nossa aula, uma lição curtinha para te abençoar. Daqui a pouquinho mais você já vai partir para os seus afazeres, para a bênção da sua manhã e continuar aí. Logo mais à noite eu quero te convidar a estar conosco num culto abençoado, de forma presencial, porque à noite tem culto presencial. E se você ainda não deu o seu presente, a sua marcação de presente, nem o seu joinha, faça isso e diga seu nome e de qual classe você faz parte. E se você não faz parte de classe nenhuma, fale o seu nome e diga, ó, estarei me matriculando a partir de agora e seja muito bem-vindo. Porque ao longo desse trimestre nós vamos estudar. Só para você ter uma ideia, lição próxima, promessa sobre a obediência, depois a promessa da salvação esmiuçada, a promessa de um coração novo e todos os desdobramentos disso, uma promessa de paz no mundo de guerra. Quantas promessas? Promessas para pais e filhos, promessa da proteção divina. No mundo tão inseguro, nós estamos seguros no esconderijo do Altíssimo, descansamos à sombra das asas do Onipotente. Promessa de provisão. No mundo onde há tanta carência, Deus nos promete provisão. E não é só provisão financeira, não. É provisão de alegria, é provisão de contentamento, é provisão de confiança, é provisão de alma firme, amadurecida, promessa de vida abundante. E por fim nós vamos estudar as promessas de Deus que são infalíveis. Então, recapitulando, só para que você entenda a nossa lição, hoje nós estudamos sobre a natureza das promessas de Deus, que são promessas transcendentais, porque são promessas espirituais, vão muito além das promessas
de instituição física, são promessas espirituais que passam desse tempo presente. Estudamos sobre as promessas propriamente ditas, promessa de vida eterna, promessa de autoridade que vem a partir dessa salvação que nos garante a vida eterna e a promessa final de glorificação do nosso corpo para entendermos o Senhor Jesus na eternidade. E por fim, nós estudamos quais são as condições para vivermos essas promessas. Quais são elas? Você saberia me dizer? Vamos lá? Fé. É preciso fé. Você precisa acreditar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas além de fé, nós precisamos de fidelidade. Precisamos ser fiéis a Deus. Eu acredito, mas eu não me mantenho fiel. O Senhor é fiel. É um Deus fiel que abençoa uma igreja que também se mantém fiel. Então, fé, fidelidade e obediência. A obediência nos leva à fidelidade. Todo servo obediente é um servo fiel. E aos servos fiéis ele dirá: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ou seja, fizeste muito bem, meu servo. Você fez muito bem, minha serva, se mantendo fiel, mesmo diante de todas as bandejas, mesmo diante de todas as ofertas, você as recusou porque preferiu honrar o meu nome. Agora, vocês, e somente vocês, serão convidados a entrarem na eternidade e a participarem de uma festa que não é como essas que nós participamos hoje, que por melhor que seja, apenas se transformam em história. Algumas festas são históricas e nós as relembramos ao longo de toda a nossa vida. A festa de casamento, a festa de um aniversário para uma moça de 15 anos, aquela festa de debutante, a festa de um rapaz, a festa de uma solenidade de formatura, né? A festa de aniversário dos primeiros anos dos nossos filhos. São festas memoráveis, mas que passam. Mas nós que formos fiéis ao Senhor, seremos convidados para uma festa que não acaba. E em conclusão, nós lemos o seguinte: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da sua igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Antes de orar com você, eu quero te agradecer por ter ficado conosco nesse período, por ter estado até o final. E quero te pedir, você deve ter observado que aí no link da nossa escola dominical, no chat, está fixado no comentário o Pix da nossa igreja. Como eu gravei essa aula, nós tivemos uns problemas técnicos e não conseguimos gravar o podcast, aí está o Pix, o número do Pix. Se você já tem gravado aí nos seus favoritos do seu banco, você vai lá, acessa e vai ofertar agora. Eu quero te convidar a ofertar ao Senhor nesse momento. Nós não temos a escola presencial, mas para cumprirmos, olha só, as promessas de Deus são eternas, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos necessidades que são necessidades pontuais. Por exemplo, nós temos inúmeros projetos que vão abençoar a igreja. E dentre eles, dentre todos esses projetos, a maioria deles vão envolver recursos. E esses recursos estão no meu bolso, no seu bolso. Então eu quero te convidar, você já identificou aí no comentário fixado o número do Pix da nossa igreja, o nosso CNPJ, né? E aí você agora pega aí o seu, se você não está usando aí o seu smartphone para assistir, pega aí agora e deixa uma oferta, você que é da turma, você que está assistindo conosco essa manhã, faça uma oferta generosa, uma oferta de amor. Eu quero te convidar a deixar a sua oferta generosa aí, assim como eu vou convidar os professores, se você quiser. Essa oferta não está atrelada
a um toma lá da cá, não é? Que Deus vai te abençoar se você ofertar, ou vai te amaldiçoar se você não ofertar. Se você ofertar, você está experimentando a generosidade e abençoando. E certamente esse benefício vai voltar sobre a sua própria vida. Se você não ofertar, eu vou orar para que o Senhor te abra uma outra oportunidade e que você entre conosco nessas fileiras que são bênção e abençoadora. Então você já teve uma oportunidade. Se você está assistindo pela televisão, pega aí o seu smartphone e faça a sua oferta. Se você está assistindo pelo smartphone, depois que terminar a lição, faça logo, não deixe para depois não, porque senão você esquece. Pega lá e deixa uma oferta generosa, nos abençoe. Que Deus te abençoe ainda mais, porque você, homem, mulher, jovem, rapaz, moça, criança, nós somos todos abençoados, porque a maior de todas as bênçãos nós já recebemos no Senhor. E se você está assistindo essa Escola Bíblica Dominical e ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar agora a aceitar Jesus, porque Ele vai transformar a sua vida. Pastor, como eu faço isso? Mas não tem ninguém para orar por mim. Eu vou te falar, você vai fazer assim. Você vai fechar seus olhos e vai falar assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida e faz as mudanças necessárias. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, você falou muito rápido, eu não entendi muito bem. Você não precisa de repetir essas palavras. Você precisa apenas de falar para Jesus que você está recebendo a Jesus como seu Salvador. E acreditar que Ele está te salvando a partir de agora. E aí você pode usar esses canais, inclusive para dizer: eu recebi Jesus como meu Salvador. Entre em contato conosco pelo próprio chat ou pelos comentários. Deixe o seu nome, nós vamos orar por você. E se você fizer parte aqui da nossa comunidade, aqui das Redondezas na Grande Vitória, eu quero te convidar a estar conosco. Porque certo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu imagino que os nossos irmãos compartilharam o link com outras pessoas. Então, é possível que você esteja assistindo e nem faça parte da nossa igreja. Mas se todos são crentes, glória a Jesus. E da próxima vez nós vamos convidar os não crentes, porque a Escola Bíblica Dominical é uma escola de salvação. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor mais uma vez, gratos por essa manhã maravilhosa, pela vida dos teus filhos e filhas que ficaram conosco até o final. Foram abençoados pela tua palavra e estão abençoando outras vidas também. Os teus filhos que estão ofertando e aqueles que não podem ofertar, eu oro para que as finanças sejam sanadas e que a bênção da prosperidade chegue sobre cada lar, para a glória do nome de Jesus. Pai, dá-nos um restante de dia abençoado. Também abençoa a nossa reunião que ainda está transcorrendo. E todos os assuntos que forem tratados, que sejam tratados para a glória do Teu nome e na direção do Teu bendito Espírito Santo. Logo mais à noite, Senhor, que tenhamos um grande culto de glorificação ao Teu nome, com salvação de almas. É assim, Pai, que nós choramos em tudo agradecidos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero te convidar, não só na Escola Bíblica Dominical, você que assiste às nossas transmissões de vez em quando ou sempre, você que faz parte da nossa igreja, da nossa congregação, Assembleia de Deus, Missão Josué em Jardim América, além do chat, que fica só no período em que nós estamos transmitindo, tem abaixo os comentários. Você pode comentar depois. Eu quero te convidar a interagir nos comentários, porque isso produz relevância para o nosso canal e com isso o nosso canal é indicado a outras pessoas e outras vidas são alcançadas pela palavra de Deus. Se você tem se considerado abençoado ou abençoado pelas mensagens que são ministradas no nosso canal, compartilhe com mais alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as comunhões e consolação e a comunhão e as consolações benditas do bendito Espírito Santo repousem sobre a nossa vida hoje e sempre. E cheio de alegria nós recebemos dizendo: Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até logo mais, querendo Deus.